Olá, olá queridos, tudo bem com você? Você está com a Marta Pinto, esse é o Cristão Bem Resolvido, seja muito bem-vindo por aqui. Queridos, este vídeo é um vídeo sério, eu hoje vou trazer um assunto sério para vocês e que precisa de ser discutido de forma mais aprofundada, visto que eu fiz um vídeo anterior reagindo ao comunicado, ao posicionamento do pastor Paulo Júnior aqui nas redes sociais, inclusive no próprio canal dele no YouTube, sobre o seu desligamento na Igreja Aliança do Calvário. Pelo que sabemos, foi uma igreja fundada pelo próprio, independentemente das coisas que estão por trás, que ainda não existem provas. Este também não é um canal de investigação, mas é um canal sério. E por ser um canal sério, é com muita coragem que eu me dirijo aqui a algumas pessoas que eu tenho percebido que têm se manifestado. Eu queria expor aqui alguns pensamentos que eu tenho refletido ao longo destes últimos 3 dias que eu tive sem gravar. É que, de facto, nós começamos a perceber, porque nada do que está em oculto, não existe nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. O posicionamento do pastor Paulo Júnior, ele foi um posicionamento, a meu ver, mantenho as minhas palavras até que se prove o contrário. Claro que no vídeo anterior eu tive o cuidado de dizer que com certeza, e pela forma como as coisas se manifestaram, da forma como as coisas fluíram, do seu desligamento da própria igreja, e nomeadamente parece-me que é uma igreja própria. Eu não sei como é que isso funciona, mas existem coisas aqui que precisam de ser discutidas. Então este vídeo é justamente um vídeo que é um pedido de esclarecimento ao próprio pastor Paulo Júnior, sim, em apoio às vítimas, e também um pedido de esclarecimento já agora à Aliança do Calvário, à Igreja Aliança do Calvário, que até agora, nos dias de hoje, não se pronunciaram em absolutamente nada. Nós estamos a falar aqui nós temos este canal para pregar a palavra de Deus. Todos vocês sabem aqui que muitas das vezes as palavras que eu trago aqui também são um pouco de exortação, nomeadamente a líderes e pastores. E quem conhece a minha vida pessoal, quem me conhece sabe que eu sempre acompanhei pastores lado a lado, líderes, e é justamente por isso que eu estou aqui. E também, de certa forma, nós temos vários conteúdos no canal. Vocês podem ver numa playlist com tudo organizado para que não haja dúvidas e para que o vídeo não fique longo. Vamos começar pelo pedido de esclarecimento, mas antes vamos ouvir, para sermos justos e éticos, respeitosos com tudo aquilo que vai ser feito aqui, porque ele fez um vídeo e eu vou ter que colocar esse vídeo mais uma vez para vocês ouvirem o que o pastor Paulo Júnior falou. Eu vou levantar aqui algumas questões e eu peço, por favor, que se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo, se ele chegar ao próprio e até mesmo à liderança Aliança do Calvário, para que realmente se manifestem e deem alguma explicação. Porque existe até agora tudo aquilo que nós temos visto também. Nós temos visto pessoas defendendo o pastor Paulo Júnior, como mesmo eu mesma também achei aliciante o seu discurso e assim sucessivamente. Porém, como eu disse, deixei uma caixa enorme, uma caixa aberta de muitas coisas que poderiam surgir daqui em diante, ok? Eu coloquei aqui algumas notas para não ficar aqui muito perdida, porque eu quero deixar este vídeo bem feito. E no vídeo ele menciona que ao longo do seu ministério ele teve posturas agressivas com membros e liderança. E diante disso, eu acredito que alguns pontos precisam ser, então, efetivamente esclarecidos. Vamos ouvir e com base disso, eu tenho que dar uma base bíblica para mostrar que é lícito fazer o que eu estou a fazer aqui. Abra a sua Bíblia, como sempre, em Tiago 3. No versículo 1 está escrito assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em uma palavra, o tal é perfeito e poderoso para também, o quê? Refrear todo o corpo. Queridos, nós estamos a ver aqui, isto muito basicamente significa que a quem muito é dado, muito é cobrado. Receberemos mais duro juízo.
Enquanto nós estamos a falar de autoridades instruídas por Deus, autoridades que estão ali, porque isso é um tema que eu trago muito aqui para o canal. Porque como vocês sabem, quem conhece um pouquinho da minha trajetória aqui, eu já falei, não vou especificar, porque eu não gosto de escandalizar o Evangelho mais que o que já está, mas eu também já fui vítima de autoridade abusiva e eu sei muito bem o que isso é. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui, para te dizer, você que foi abusado de alguma forma, de uma forma abusiva, um abuso espiritual, fizeram isso contigo, eu quero dizer, meu querido, minha querida, porque existem dois tipos de membros na igreja. Existem os membros que de facto foram abusados, sim, emocionalmente, de todas as várias e inúmeras formas. Poderei até citar aqui alguns exemplos, mas existem também aqueles que são rebeldes de facto. Existem aqueles que não aceitam a repreensão de um pastor. Existem aqueles que não sabem o que é uma autoridade dentro de uma igreja. Existem aqueles que muitas vezes saem das igrejas em rebeldia e depois vão espalhar para todas as outras denominações coisas contrárias e mentirosas a respeito de pessoas que fazem um trabalho com integridade e honestidade. Nós não podemos aqui deixar isso aqui excluído. E é por isso que eu vim trazer a público esse vídeo, porque eu quero um esclarecimento. Todos nós estamos à espera que a Igreja Aliança do Calvário se manifeste em prol das vítimas e realmente nos explique o que aconteceu. Muito resumidamente, não precisam entrar em pormenores. Nós não estamos aqui a pedir pormenores, nós só queremos perceber se realmente aquilo que o pastor Paulo Júnior consta no seu comunicado é válido para os dias de hoje ou não, visto que ele mesmo fala, e por isso aí nós já vamos falar na segunda fase das possibilidades do porquê de ele ter feito esse vídeo, ok? Nós também estamos aqui há 5 anos no YouTube. O YouTube é uma mídia, é uma plataforma gigantesca com muita força, justamente para trazer à tona de canais de investigação, que não é o meu caso. Eu, como apenas serva de Deus e seguidora do Paulo Júnior, eu tenho o direito de sendo eu uma youtuber, de me manifestar e em benefício de apoio às vítimas, que ele mesmo confessou e nós vamos ouvir aqui, e também uma explicação de boatos que estão a surgir de coisas muito mais graves que não têm nada a ver com o pronunciamento que foi feito pelo próprio. Vejamos o que ele falou e tiraremos as nossas próprias conclusões e continuaremos com o vídeo posteriormente. Vamos ouvir e espero que vocês consigam ouvir bem, tá bom? Vamos lá. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade. Deixem só dizer aqui uma coisa, nós vamos fazer aqui algumas pausas e eu como eu lhe disse, eu quero um esclarecimento relativamente a este vídeo. Porque não é chegar aqui, fazer um vídeo, calar a boca e seguir em frente. As coisas também não são bem assim. Nós estamos a falar de anos de ministério e às vezes uma simples confissão de um pecado, seja ele qual for. Porque para Deus não existe pecadinho nem existe pecadão. Eu adulterei.
Se eu pisei num púlpito, num altar e estava em adultério, eu tenho que confessar primeiramente isso diante da minha liderança e depois eu tenho que me dirigir na plataforma pública, visto que eu sou uma figura pública, e dizer literalmente, eu pequei por adultério. Acabou. Não é obrigado a dizer com quem, como fez, deixou de fazer. Essa é a minha humilde opinião. Ok? Porque é uma coisa constrangedora, é uma coisa difícil, nós temos que ter sensibilidade e a palavra do Senhor diz também que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Isso foi as próprias palavras de Jesus com relação à mulher adúltera. Nós podemos também presenciar, de certa forma, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu adultério e olha o que aconteceu com Davi, já foi citado aqui para alguns youtubers, eu concordo plenamente. A questão aqui é reconhecimento dos erros do pastor Paulo Júnior. Ele aqui reconhece que teve uma postura agressiva, ok? Mas até que ponto essas atitudes impactaram os membros da igreja? Porque nós temos percebido ao longo destes últimos 3 dias, pastores de nome que, de certa forma, procuram defender o pastor, mas quer dizer, as ovelhas não têm o mínimo de crédito. Elas estão em descrédito, não importa o que elas sentiram, não importa o que elas sofreram, não vejo ninguém a se posicionar em defesa destes membros que foram atacados de forma severa, como ele mesmo acabou de citar aqui. E ele também citou, não vamos dizer que ele não confessou pecado, ele confessou um pecado. Ele falou, inclusive, que se rebeliou. E a palavra do Senhor diz que a rebeldia é pior que a feitiçaria. Estamos a falar de uma coisa séria. Estamos a falar de uma pessoa que estava em cima de um altar pregando aquilo que não estava a viver. E isso é uma característica de um falso profeta. Com muita pena minha. Analisando as coisas muito bem, eu não quero com isto, já vamos lá no final, eu vou dar as minhas conclusões finais neste vídeo. Eu não quero que este vídeo fique muito longo, mas eu quero chamar a atenção da Igreja Aliança do Calvário. Eu quero saber, o que nós queremos saber, queremos um posicionamento, ninguém falou nada até agora. O que é que impactou? Quais essas atitudes impactaram os membros da igreja? O que é que aconteceu? Algumas pessoas se manifestaram. Foi relatado que o pastor Paulo Júnior, após essa manifestação, foi pedir perdão ligando para as pessoas. E assim sucessivamente. Nós temos aqui uma prova. E eu quero até, de certa forma, dizer que percebo que o semblante do Paulo Júnior, analisando bem, está abatido, mas isso não significa, não necessariamente significa que ele esteja arrependido. Se está ou não está, eu não sou Deus para julgar o que está no coração do Paulo Júnior, e é por isso que no primeiro vídeo eu mantenho até que se prove o contrário. Ele, de facto, fez aqui uma confissão. Agora, se ele já utilizou isso como um mecanismo para poder, sabendo ele que isso poderia, porque isso também só se começou a espalhar quando ele se pronunciou. Até então todo mundo estava de boca calada, até então todo mundo estava quieto. O Paulo Júnior estava afastado das plataformas digitais há um tempo, então haviam coisas que estavam a acontecer ali. Por que é que não se manifestaram antes? São tudo perguntas que vão ficar no ar. E quem quiser compartilhar esse vídeo para me ajudar a fazer chegar às pessoas responsáveis, e se tem realmente, e agora sim nós podemos perceber aonde, até que nível é que vai o caráter dessas pessoas. Porque nós estamos a falar de coisas sérias. Quem é muito é dado, muito é cobrado. Pisar num altar é uma coisa séria. Exortar é uma coisa séria. Isso exige da pessoa não perfeição, mas o mínimo do modelo, daquilo que é o padrão bíblico, para que possamos fazer esse trabalho e que não venhamos a ter nenhuma pedra. Que ninguém nos atire nenhuma pedra depois. Isso é muito sério, queridos. Vamos continuar a ouvir o que ele falou aqui, e eu estou a fazer essa reação com base das especulações que estão a acontecer, de situações aí que não estão provadas, mas realmente eu sempre disse no vídeo anterior, quem for ver o vídeo anterior, eu disse, tem muita coisa pesada por trás, nós não sabemos o que é. Vamos continuar a ouvir, tá bom? Vamos lá. De Deus e contra
a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês mais uma vez. Antes do pedido de perdão, existe uma coisa aqui a ser observada: a responsabilização. Se houve práticas abusivas, que medidas foram tomadas para reparar os danos? Isso não ficou explícito no vídeo. Porque, segundo eu sei, a Igreja Aliança do Calvário foi fundada pelo pastor Paulo Júnior. Eu não sei se é uma igreja dele, como é que ele saiu, eu não sei. Isso eu não sei dizer e agradeço que me expliquem, se puderem me explicar aí nos comentários. Eu quero saber, nós queremos saber, se a igreja se posicionou. É que a igreja não se posicionou oficialmente sobre o caso. Mas a igreja é do próprio pastor Paulo Júnior. Então como é que ele me diz aqui que o conselho o exortou e ele aceitou? Tem qualquer coisa estranha aqui. Me expliquem aqui, por favor, que eu não conheço o ministério. Mas eu conheço o mínimo e consigo perceber que há coisas aqui de facto mal explicadas. E nós podemos começar a ver aqui algumas condutas e começamos a encontrar aqui veículos que nos levam a uma coisa chamada verdade. Falta aqui um pouco de transparência. Vamos ouvir e vamos depois concluir, tá bom? Vamos lá. Pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar na minha vida, com a minha família, em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração, a restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês,
amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer resposta de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Bom, eu vi este vídeo várias e inúmeras vezes. Eu gosto muito da psicologia, eu estudo muito sobre isso. Eu tenho até aqui um livro que recomendo a vocês que comprem aí no Brasil, porque esse livro tem à venda no Brasil, e outros também, para quem estuda comunicação, é muito importante, e nós podemos assim conseguir perceber algumas questões aqui. Bom, mas isso eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento, porque sem ter a reta justiça e sem ter provas. Eu quero só dizer aqui que, em defesa das vítimas, eu quero saber também, eu consigo perceber que ele procurou trazer, se este vídeo existe aqui a hipótese deste vídeo ter sido um vídeo manipulador, de alguma coisa que tenha acontecido nos bastidores e que mais cedo ou mais tarde tenha vindo à tona, não é? E é aí que a gente tem que entender se realmente, se o pastor Paulo Júnior já sentia alguma ameaça ali, com base nos próprios pecados que ele próprio citou. Eu não estou aqui a falar nem mais nem menos do que ele falou aqui. A verdade é que ele pediu perdão, ele de facto confessou os seus pecados, porém existem outros canais que estão a fazer investigações e dizem que já existiam práticas de adultério e assim sucessivamente. Eu não sou ninguém, eu não gosto de mexer na vida pessoal de ninguém. Agora, existe aqui uma coisa que eu quero deixar alerta em defesa às vítimas. Eu vi pastores brasileiros do Brasil, pastores conhecidos, que em momento algum fizeram nenhum tipo de pronunciamento em defesa às vítimas, porque, vamos lá, a autoridade abusiva dentro da igreja, a autoridade espiritual, isso é uma coisa que acontece em todos os lugares. Isso é praticamente inevitável. Agora, tem níveis. Tem, de facto, limites. Existem igrejas que só pelo facto de o pastor ter esse comportamento pode ser banido, sim, dessas igrejas e pode, inclusive, dependendo dos conselhos, do conselho, da forma como a igreja trabalha, isso aqui não é o importante. O que é realmente importante aqui é eu querer um esclarecimento e um posicionamento agora da Igreja Aliança do Calvário, porque, de certa forma, até agora ninguém se pronunciou, ninguém disse absolutamente nada. E nós temos que entender aqui duas coisas. Há dois tipos de vítimas. Há dois tipos de membros que saem das igrejas. O primeiro são, de facto, pessoas que foram machucadas, magoadas, injustamente e saíram e fizeram muito bem em sair, porque ninguém deve estar, eu nunca defendi ninguém, a possibilidade de alguém ficar numa igreja onde é manipulado abusivamente, não é bem tratado, não é respeitado, que faz uma liderança dessas, está justamente a fazer o oposto daquilo que o próprio Jesus vem nos ensinar, que inclusive lavou pés de discípulos. Mas também tem o lado A e o lado B agora, que são pessoas maliciosas que não aceitam a exortação pastoral. E quando eu digo exortação pastoral, pastor não orienta a vida, aliás, os pastores orientam as ovelhas, dão conselhos, mas não mandam as ovelhas. Mas dentro de uma liderança, quando alguém está a trabalhar coletivamente, o ministério, a liderança, é um termo empregado coletivamente, aonde envolve pessoas. E tem que ter uma só visão. Quando as visões são diferentes, começa a haver divisão. E aí é que começam a existir os conflitos. E muitas das vezes, muitas pessoas saem desses lugares, e eu já presenciei isso, já disse aqui várias vezes. Eu já vi coisas parecidas e isso é muito triste. De pessoas que saem de igrejas chateadas, rebeldes, e que vão falar mal dos pastores para outros lugares, e fica a sua palavra contra a outra. O que nós queremos aqui é transparência, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Nós estamos a lidar com gente que supostamente é cristã.
E que esse canal, sendo um cristão bem resolvido, é assim que nós devemos trabalhar, com a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque como eu citei lá em Tiago 3, versículo 1, a quem é muito é dado, também muito é cobrado. Então, relativamente às vítimas, é importante lembrar que toda a liderança religiosa tem um comportamento ético e espiritual com os seus seguidores. Nós precisamos de entender que membros que são abusados espiritualmente, isso manifesta no emocional e no psicológico e até mesmo no espiritual. Essas pessoas precisam de ser ouvidas e amparadas. E eu não vi nenhum pastor, ninguém, que todas as pessoas que se posicionaram, eu vi vídeos no canal Cristão Também Pensa, mas não falaram das vítimas. Não falaram das pessoas. As pessoas que foram realmente dentro dessa igreja que foram abusadas. Eu quero saber quem são os líderes da Aliança do Calvário agora para se posicionarem, porque o pastor já se posicionou, ele já passou a sua versão. E agora eu quero saber qual é a versão, nós queremos saber qual é a versão da Igreja Aliança do Calvário. Porque até então, se permanecer no silêncio, então os créditos nós já sabemos para quem vão. Uma coisa é certa, tem duas situações aqui. Tanto de um lado como do outro, a culpa nunca é 100% de um, tá? Aqui ninguém é isento de culpas. Há sempre a culpa de um lado e há sempre a culpa do outro, porque ninguém é perfeito. Se o pastor Paulo Júnior errou, com certeza a liderança também errou. Se o pastor Paulo Júnior quis passar uma mensagem, ele fez tudo errado. Mas se calhar também a liderança também entendeu tudo errado e também não soube lidar com a pressão. É preciso saber, quando se lidera e quando se é liderado, tem que saber lidar com a pressão, sim. A pressão faz parte de quem é liderado e de quem se lidera. Porque eu já sempre trabalhei com a área de liderança e eu sei como funciona. E eu não sou melhor do que ninguém. Mas aquele que não aguenta um pouquinho de pressão também não vai conseguir. Isto acaba em todas as áreas, até na área profissional. Você tem que aprender a saber lidar, tem que ter maturidade. Tem aquele membro que não tem maturidade para ser líder e é colocado lá para tapar buraco. E então aí esse membro vai dar muito trabalho. Então fica aí uma nota de rodapé aí para os pastores e líderes. Não coloquem pessoas de qualquer maneira no púlpito. Porque mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão sair em rebeldia das vossas igrejas e vão falar mal do trabalho de vocês. Mas agora a pergunta é, as vítimas que foram abusadas espiritualmente por parte do pastor Paulo Júnior, como ele já confessou aqui, ninguém fala nada? Ninguém vai dizer nada? Estranho isso. Isso é sinónimo de alguma coisa. E eu gostaria que você aqui deixasse nos seus comentários a sua opinião. E mais uma coisa. Até que se prove o contrário, a partir de hoje, eu não vou pronunciar mais sobre este assunto. E quero deixar também muito claro aqui nas conclusões finais deste vídeo. O meu objetivo aqui é somente, não é atacar ninguém, não é atacar o ministério de ninguém. Para mim, a meu ver, o pastor Paulo Júnior, para mim, ministério pastoral, para mim, não deveria ter mais. Vai evangelizar, tem muito trabalho missionário para ser feito. Não, essas pessoas agora só querem ser pastoras. Há tanta gente a precisar da obra missionária. Vão fazer missões para a África. Vão fazer missões. Porque as pessoas podem fazer. As pessoas estão num púlpito a pregar a palavra, a exortar. Vão fazer missões para a África. Eu tenho a certeza que falta aqui uma certa lapidada e mais maturidade. Nós precisamos entender. A pergunta é, será que esse vídeo foi um vídeo de arrependimento ou foi um vídeo já manipulado para um preparo de algo pior que possa surgir por aí? É isso que eu quero deixar aqui bem claro. E para concluir, nós só queremos buscar aquilo que é verdade e garantir que aqueles que sofrem estas questões tenham o direito de ser ouvidos, sim. E se você foi, de facto, abusado e ter... Deixe os seus relatos aqui nos seus comentários. Aqui nos comentários do canal, deixe os seus relatos. Nós precisamos de dar voz a essas pessoas que foram abusadas dentro das igrejas. E outra coisa que eu te quero dizer, meu querido, minha querida. Se tu foste abusado dentro de uma igreja, não significa que não possas congregar noutra. E existem pastores bons. Eu tenho um vídeo aí que eu queria que você assistisse. Eu tenho uma série, numa playlist que se chama Máscaras da Fé.
e tem lá um vídeo que diz assim, vou deixar aqui afixado nos comentários, o link desse vídeo, para vocês verem o que é um pastor de verdade e para vocês verem quais são as características de pessoas que de facto estão dispostas a servir. Nota de rodapé, pastores e líderes, principalmente pastores, ao contrário daquilo que muitos pensam, eles foram chamados para servir e cuidar muito bem do seu rebanho. É este vídeo que eu queria tão somente deixar para vocês, e é um vídeo um pouquinho mais ríspido, mais rígido, porque nós estamos a ver aqui muitas coisas que estão no ar, não sabemos a verdade, não queremos destruir o ministério de ninguém, mas também não podemos deixar passar em branco coisas que verdadeiramente vão ter que ser chamadas à responsabilidade, e não estamos aqui a tocar na vida pessoal de ninguém. Eu não toco em vida pessoal de ninguém. Nós estamos a falar de um posicionamento, de um comunicado que foi deixado numa plataforma pública. E o título deste vídeo é Pedido de Esclarecimento ao Paulo Júnior de apoio às vítimas e também à Aliança do Calvário. Tá bom? Queridos, nós vamos iniciar então a nossa série nos próximos episódios. Vamos ter a série Deixando a Velha Vida para Trás. Faça parte dessa série para te ajudar, você que está a passar por situações de relacionamentos abusivos dentro das igrejas, de autoridade abusiva, venha fazer parte dessa série, porque isso vai curar a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, até ao próximo Cristão Bem Resolvido, um beijinho, até lá.